Tchau! Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal oficial do Instituto QI China. Hoje vamos contar como a China foi de um país feudal à potência mundial em apenas 40 anos. Como um país que há poucas décadas atrás era atrasado e excluído internacionalmente, se tornou a China de hoje em dia. Será que existe um segredo ou uma fórmula mágica que possa explicar essa transformação tão grande e tão rápida de um país rural e miserável à referência high-tech mundial? Sim, existe. E neste vídeo vamos explorar alguns aspectos sociais, culturais, históricos para conhecermos 8 razões para esse verdadeiro milagre econômico acontecer. Vem com a gente! O seu povo. Primeiro, sabemos que faz um país é a mentalidade da sua gente. A China é um país regido pelo confucionismo desde seus primórdios. Lá no século 5 a.C., um cara chamado Confúcio estabeleceu algumas regras de conduta que são seguidas pelos chineses até hoje. No centro dessa filosofia estão os seguintes valores: respeito pelo mais velho e pelos superiores é primordial. A educação e esforço são uma das coisas mais nobres. O coletivo vem antes do indivíduo. E a ordem social e a empatia pelo próximo imperam. Para quem conhece, isso soa como a China, não? Regime político. Apesar de o governo chinês não ser uma democracia como a gente conhece aqui, é sim um sistema político centralizado, logo é muito fácil para eles criarem e cumprirem metas a médio e longo prazo. Diferente da maioria dos países, onde cada mandato é de 5, 4 anos, e as prioridades do país mudam. E onde é muito comum também ver políticos trabalhando apenas em ano de eleição. No modelo chinês, os planos políticos são criados pelo Partido Comunista e mesmo se o presidente muda, as prioridades continuam as mesmas e o sucessor irá continuar a trabalhar nelas. Em outras palavras, existe um foco e uma organização ininterruptos para atingir os objetivos. Algo que a gente vai analisar bastante aqui no nosso canal e lá no Instagram também, que é o regime político chinês. Foco em modernização e educação desde a sua criação. A China é a civilização contínua mais antiga do mundo. Sua primeira dinastia, datada lá em meados de 2000 anos antes de Cristo, já era uma nação. Porém, a República Popular da China, ou seja, o país mesmo de hoje em dia, foi criado oficialmente só em 1949. Lembra do ponto anterior do foco do governo? Então, em 1949, o Mao Zedong, ou Mao Tse-tung, anunciou que a prioridade desse novo país seria a modernização, algo que a gente vai debater bastante aqui. E é exatamente nisso que os presidentes vêm trabalhando e hoje a gente consegue ver muito acerradamente como isso acontece. Eles entendem que um país rico e moderno é acompanhado de uma força de trabalho qualificada. Então, é vital modernizar também a educação. Só para termos uma ideia mais clara, em 1949, o índice de alfabetização nesse país, que era praticamente feudal, extremamente rural, era de apenas 10 a 20%, enquanto no Brasil, na mesma época, era de 42%. Já em 2018, a China entra com índice de alfabetização batendo 96,8%.
tanto para homens quanto para mulheres. No Brasil, hoje é de 93%, ou seja, no Brasil está para trás da China nisso. Hoje em dia, estudantes chineses frequentam as universidades do mundo todo e estudantes estrangeiros estão em grandes números nas universidades mais renomadas e prestigiadas da China. Estudei lá na Universidade de Pequim, hein? Falando nisso, nós falaremos em outro vídeo sobre oportunidades de bolsa de estudo para brasileiros estudarem por lá. Vamos compartilhar nossa própria experiência estudando lá e como que é essa vida estudantil. Fiquem por dentro. A cultura 996. O famoso sistema chamado 996, o 996, é conhecido no mundo todo hoje, praticamente é um sistema que muitos chineses, mas não todos, seguem. O segredo do sucesso seria de trabalhar das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite e 6 dias por semana. Isso. E claro, isso também é baseado na filosofia confucionista e muitos outros fatores que a gente vai ter que explorar. Esse, sim, é um dos segredos do desenvolvimento tão rápido deles. Lá os trabalhadores não param. E isso é o foco deles. Ainda que oficialmente o país tenha adotado recentemente 40 horas de trabalho semanais, é comum que se trabalhe muito mais do que isso, horas extras monstruosas, e empresas como a Alibaba são conhecidas por terem praticamente popularizado ou não criado mesmo esse sistema 996. Fiquem atentos, pois isso é uma febre hoje na China, é algo que a gente vai ter que explorar bastante, a gente vai fazer isso aqui no canal e lá no Instagram também. Sigam o Instagram, sigam o canal, ativem o sininho. Tamanho, claro. Tamanho da população e do território chinês não pode ser ignorado. Mas será que a gente consegue calcular o que significa um país de 1,4 bilhões de pessoas na prática? Significa que tem cidades com a população de países inteiros. Por exemplo, a cidade de Chongqing, no centro-sul do país, fica perto de Sichuan, ali na Terra dos Pandas, equivale à população do Chile. Shanghai, que tem a mesma população de toda a Austrália. E poderíamos também colocar 2 vezes a população de todo o Emirados Árabes Unidos dentro de Pequim. É uma loucura. Muitas pessoas também significa mão de obra abundante. E no caso, na China, cada vez mais qualificada. Território abundante significa muito solo e recursos naturais. Em outras palavras, riqueza. A abertura econômica. Seguindo os planos de modernização, a partir da década de 70, especialmente no final, ali início também, década de 80, entra o presidente Deng Xiaoping, a China abre as suas portas para a economia internacional e as empresas multinacionais adentram ao mercado consumidor crescente e gigantesco da China e passam a depender também de uma mão de obra abundante e barata. O país se torna então a fábrica do mundo, atraindo investimentos estrangeiros, criando o famoso Made in China. As cidades começam a crescer, o velho vilarejo de pescadores se tornara Shanghai, um dos maiores centros cosmopolitas da Terra em poucos anos, e o êxodo rural vai revolucionar as cidades chinesas, entrando para a OMC, Organização Mundial do Comércio. Falando em abertura econômica para o mundo, em 2001 a China se tornou um país membro da Organização Mundial do Comércio, e isso revolucionou a cena econômica global. A adoção de uma moeda barata e a intervenção do governo no comércio mudaram o curso da economia, tanto obviamente chinesa quanto internacional. Esse acordo aumentou as exportações a níveis inéditos e reduziu as tarifas de importação e de impostos sobre os produtos chineses, aumentando o capital, claro. O mercado de exportação em ascensão trouxe para o país um período de grande liberalização, enfraquecimento de empresas estatais e mais poder ao interesse do setor
privado. A partir daí, a China criou leis de comércio internacional mais claras e o comércio se desenvolveu nos dois sentidos, favorizando a China e também os outros países parceiros. Governo e empresariado andam juntos. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, o governo e as empresas chinesas andam juntos. É isso mesmo, isso é polêmico. Empresas teoricamente privadas recebem incentivos e benefícios fiscais do partido. E se elas forem do ramo de inovação e empreendedorismo em massa, são hoje a prioridade do governo, ela pode se desenvolver muito, mas muito rápido. É por isso que só na cidade de Pequim existem 6.000 startups. Mais do que isso, não param de aparecer novas e elas crescem mais muito rápido. E além de crescerem rápido, mais rápido que no Vale do Silício. Estatisticamente, para uma empresa se tornar um unicórnio, ou seja, para que uma startup do ramo especialmente de tecnologia atinja um valor de mercado de mais de $1 bilhão com capital fechado, demora em média 7 anos se ela estiver fundada nos Estados Unidos e apenas 4 se ela estiver na China. Este país virou uma terra de muitas oportunidades. E se você tem interesse em empreender no país, fique de olho nos planos quinquenais do partido a cada setor. Bom, vimos que uma população gigantesca, cultural, milenarmente organizada, focada no trabalho e no esforço e que prioriza o coletivo em detrimento do indivíduo, um sistema político que tem a mesma mentalidade e que segue planos a longo prazo e que está por dentro da iniciativa privada. É importantíssimo estarmos ligados nisso, porque nunca na história mundial houve um fenômeno como o milagre econômico chinês. E o mundo, a cada dia que se passa, está mais dependente dele. Você sabia, eu espero, que a China é o maior parceiro econômico do Brasil? Pois é. E nós aqui nos fazemos de bobo, se preocupando se eles comem ou não comem cachorro. De qualquer forma, nós aqui no Instituto QI China estamos aqui para trazer conhecimento sobre o país, cultura, idioma mandarim para brasileiros, graças ao nosso time, sinólogos, especialistas em China e a equipe que está crescendo. Sabemos que hoje em dia, quem ignora ou menospreza a China está em desvantagem dos concorrentes. Dê um passo à frente. Se informe e fique ligado nos nossos conteúdos. A gente vai ter conteúdo aqui semanalmente. Lá no Instagram também vai ter muita coisa. E claro, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, deixe um comentário, o que for. E até a próxima!